Mais uma vez, muito bom dia. Vamos recomeçar a nossa reunião. Temos connosco já o Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, ex-Ministro do Ambiente, da Ambientação Climática, e, portanto, como sabem, esta audição surge na sequência de um requerimento da Iniciativa Liberal a propósito da compra de navios e baterias da Transtejo. Tem informação do Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes que não fará a intervenção inicial que tinha direito. Disse-me que não via necessidade, poderemos começar já, digamos, a componente da primeira ronda de questões. E assim sendo, darei a palavra de imediato à Sra. Deputada Joana Cordeiro, em nome da Iniciativa Liberal, para colocar as questões. Tem então 6 minutos para colocar as questões. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar todos os deputados aqui da Comissão de Economia, que é a primeira vez que estou aqui nesta comissão, e cumprimentar o Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, agradecer a sua presença aqui na Comissão. E começar por dizer que a Iniciativa Liberal requereu esta audição, esta e outras, relativamente a este tema, para que de facto fosse explicado todo este contrato da compra destes navios, que depois se veio toda esta situação caricata da compra dos navios sem baterias, e para explicar aqui todo este processo e para perceber porque é que há desde 2018 que é necessário renovar e que existe uma intenção da administração de renovar a frota da Transtejo, e estamos em 2023 e ainda não temos barcos em funcionamento, nem novos, e os atuais eu já lá vou. E, portanto, precisamos de perceber de quem é a responsabilidade de todo este atraso e tentar perceber qual é que foi o processo de decisão desta compra. Porque, de facto, a Transtejo, independentemente de nós podermos defender que houvesse aqui algum tipo de liberalização neste serviço, a verdade é que a Transtejo é a única empresa que presta este serviço público das deslocações das pessoas da margem sul para a margem norte no transporte fluvial. E dizer também, enquanto pessoa que utiliza os barcos durante uma longa parte da sua vida, que de facto é um transtorno enorme as pessoas não saberem se os barcos vão funcionar. Portanto, e isto é o ponto principal deste requerimento. Existem muitos problemas na Transtejo, é um constrangimento muito grande para a população da margem sul, esta questão da deslocação diária para Lisboa, e ter os barcos a funcionar é fundamental, porque hoje em dia nós sabemos, e já existem vários relatos desse tipo de situações, de pessoas da margem sul que são completamente discriminadas em acesso a trabalhos em Lisboa, porque existe sempre todo um constrangimento ao nível dos transportes públicos que não é de desprezar. E mais uma vez aqui este tema dos barcos é fundamental. E quando foi anunciado, quando se começou a falar de uma compra de novos barcos, havia uma expectativa da parte das pessoas que isto seria, com toda a dificuldade que tem toda esta renovação da frota, mas que seria algo positivo e que as pessoas viram como algo positivo, e neste momento as expectativas das pessoas estão completamente goradas, porque continuamos a ver um processo completamente atabalhoado e não haver soluções. Portanto, entrando nas perguntas concretas, porque mais do que apurar as responsabilidades, há aqui um ponto de, pelo menos, aprendermos para o futuro e de não continuarmos a repetir estes processos que se arrastam no tempo e com decisões que depois se vêm a perceber que não foram as melhores decisões. Porque em 2018 havia uma intenção da administração de renovar a frota de barcos. Na altura, por uns modelos que seriam híbridos, essa decisão não foi aceita por parte da tutela, porque decidiu que os barcos deveriam ser a gás natural. E, portanto, isto é a primeira pergunta que eu tenho para lhe fazer. Porque é que, havendo depois a intenção, porque a própria administração da Transtejo, entretanto, quando essa decisão aconteceu, já estaria a trabalhar na compra de barcos elétricos, o que eu quero perceber é porque é que a decisão então não foi avançar de imediato pelos barcos elétricos, e então esta opção pelos barcos a gás natural, que depois, obviamente, se veio a revelar que era errada, porque o concurso público não teve nenhum tipo de candidatos, não teve candidatos porque, obviamente, os barcos eram pequenos para ser movidos a gás natural, portanto, não fazia, era uma opção que era
manifestamente errada do ponto de vista técnico. Portanto, a minha pergunta é porquê é que esta decisão de optar por barcos a gás foi tomada? Portanto, isto claramente atrasou todo este processo. Portanto, foi esta decisão que começou logo a atrasar todo este processo. E mais ainda porque me parece, e nós ouvimos aqui a doutora Marina Ferreira a explicar todo este processo, e esta decisão parece, nós quando temos empresas públicas temos uma equipa de gestão nessas empresas públicas, que é suposto avaliar quais são as melhores decisões, ou melhor, estudam os temas, existem pareceres técnicos, existem estudo, e verdade que a tutela, obviamente, enquanto acionista, tem poder de decisão e neste caso, na decisão do tipo de combustível que os barcos deveriam ter, parece-me uma decisão que poderia fazer sentido vir da tutela, mas o que eu pergunto é que tipo de ingerência é que existe. Se nós temos empresas públicas que têm uma administração, é suposto essa administração ter uma autonomia. Portanto, se tem autonomia para decisões de gestão, porque é que há aqui uma ingerência da parte da tutela? E isto é o ponto principal que eu gostava de perceber nesta audição. Porque é que a decisão foi por barcos movidos a gás natural, que depois atrasou todo o processo? Porque é que não concordaram com a decisão ou com a proposta imediata da compra de barcos elétricos que veio da parte da administração? Para concluir, Sr. Deputado? Vou concluir. E, de facto, que tipo de... 6 minutos. Porquê é que temos uma tutela? Ou seja, porquê é que nós temos empresas públicas geridas por gestores públicos e que deveriam ter uma certa autonomia, e depois a verdade é que estas empresas, e nós percebemos já com vários exemplos, que acabam por não ter a autonomia devida e temos decisões que vão manifestamente contra aquilo que a empresa no início estava a defender, nomeadamente a compra imediata dos barcos elétricos. Portanto, não percebo como é que este processo Muito obrigado, funcionou. Sra. Joana Cordeiro. E só para terminar, dizer que, de facto, o nosso ponto principal aqui é que nós temos que dar resposta às pessoas, e as pessoas querem barcos que funcionem. E nós, neste momento, ainda nem sequer sabemos quando é que os barcos estão prontos a funcionar e a entrar em vigor. Portanto, é importante nós compreendermos todo este processo de decisão para que este tipo de situações não se voltem a repetir. Fica muito claras as questões colocadas, Sra. Joana Cordeiro, muito obrigado. Antes mesmo de dar a palavra ao Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, como ex-Ministro do Ambiente, também teve essa responsabilidade, por isso é que está cá hoje, a requerimento da Iniciativa Liberal. Só para dar a informação inicial, que não fez o enquadramento, como sabem, temos nesta Comissão 4 audições no âmbito desta matéria. Já ouvimos a ex-Presidente do Conselho de Administração da Transtejo, a atual Presidente também. Estamos a ouvir agora hoje o ex-Ministro do Ambiente e Ação Climática e depois combinará com a audição também do Sr. Ministro do Ambiente numa última audição. Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, mais uma vez cumprimento e agradeço estar cá nesta comissão e dou-lhe a palavra de imediato para a resposta em 6 minutos, que é o mesmo tempo das questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um gosto voltar a esta casa. Recordo aquela frase do Magnolia, do Phil Thomas Anderson, que nós podemos nos esquecer do passado, mas o passado nunca se esquece de nós. E, portanto, é certamente por isso que me desafiaram a vir aqui. Ó, Sr. Deputado, eu a resposta à pergunta que me fez, vou aproveitar os 6 minutos, porque não posso perder esses 6 minutos para vos contar uma história, mas a pergunta que me faz responde-se em pouquíssimos segundos. Quando me pergunta assim, porquê é que a então tutela inibiu a compra de barcos elétricos no primeiro momento, eu estou a ouvir pela primeira vez na vida que a Transtejo quis comprar barcos elétricos no primeiro momento. Estou a ouvir pela primeira vez na vida. Não estou a dizer que não tenha pensado nisso, não estou a dizer que não tenha discutido com o Estado de José Mendes, não faça mais porque eu estou a ouvir por isso pela primeira vez na vida. A vontade de comprar barcos elétricos, a vontade de comprar novos navios para a Transtejo é uma vontade da tutela, não é uma vontade da empresa. Aliás, nasceu nesta casa, numa pergunta ilustrada do não menos ilustrado deputado Bruno Dias do PCP, que me perguntou exatamente pela frota da Transtejo e eu, atravessei-me. Atravessei-me e disse, vamos comprar 10 navios elétricos. Ainda não tinha chegado a casa ou ao Ministério, não sei de onde é que fui quando saí daqui, não me peço, não tenho essa memória toda, já tinha o meu colega Mário Centeno a telefonar. Mas o que é facto por ter dito isso sem ter qualquer respaldo por parte das finanças, o que é rigorosamente verdade.
E encontramos forma de o financiar através do POSEUR e, sobretudo, através do Fundo Ambiental. Foi assim que tudo começou. E, obviamente, que para serem financiados pelo POSEUR tinha de haver, o Sr. Deputado Nuno Dias conhece esta história, os outros é que não. Sou-lhe muito grato a ele. O POSEUR financiava a diferença entre o valor da compra de um navio convencional, digamos, a fuel óleo, a diesel, e um veículo, um navio, neste caso, a que se poderia chamar sustentável. E aqui a tecnologia que havia disponível era mesmo a tecnologia a gás natural, sim, é verdade. Eram navios que obrigavam a depósitos muito mais pesados, porque o gás tem muita pressão, ao contrário de um depósito a diesel, que basicamente é um depósito que contém um líquido que não está sob pressão, e por isso era vantajoso do ponto de vista ambiental, quando comparado com o diesel, não tenho a mais pequena dúvida, mas estava longe de ser o ideal, era o que havia. Recordo que por essa altura foram lançados, e os números que vou dizer agora são de cor, mas não andam longe da verdade. Foram lançados os avisos do POSEUR para a aquisição também de autocarros sustentáveis. E no primeiro aviso foi mais ou menos assim, 85% dos autocarros eram a gás, 15% eram elétricos. Já agora, passado 1 ano e meio, foi lançado um novo aviso e este 85-15 passou mais ou menos para 65% a elétricos e 35% a gás. Ou seja, houve naquele ano e meio uma evolução enorme na tecnologia e na confiança que o comum dos cidadãos e, sobretudo, os decisores podia ter com a tecnologia elétrica. Esse concurso dos navios a gás borregou, foi um concurso público, lembro-me, já não sei quantos concorrentes houve, salvo erro 2, sei que ficou no fim, que ganhou o concurso, penso que um estaleiro australiano, e que no final não apresentou os documentos certos, ou não conseguiu, o concurso era um concurso com manutenção, não conseguiu garantir que tinha quem fizesse a manutenção em Portugal, e o concurso borregou. Passou-se tempo, foi uma pena, lamentável, e passado este ano e tal, ganhou-se de facto confiança para poder então lançar um concurso para a aquisição de navios elétricos. Ainda assim, repartindo esse concurso em 2, como recomenda qualquer atitude de bom senso. E porquê em 2? Porque não sabia a duração das baterias. Ainda não sabia a duração das baterias. E, portanto, a ideia inicial foi sempre a de dividir o concurso, um para os navios propriamente ditos e outro fazer, vou utilizar uma palavra que não é necessariamente a mais correta, um leasing das baterias para deixar a responsabilidade das baterias do lado do fabricante. O que nós queríamos ter era energia, não era necessariamente baterias, queríamos ter energia para que os navios andassem, navegassem neste caso. Foi lançado o concurso dos navios, foi dado o visto do Tribunal de Contas para a compra de navios sem baterias, porque obviamente as baterias iam ser adquiridas ou arrendadas, alugadas logo a seguir. Isso foi absolutamente claro. Nunca entenderei a linguagem chocarreira do Tribunal de Contas nos considerandos da decisão que tomou, certamente justa, não vou comentá-la, mas a linguagem chocarreira, de facto, não entendo. E aquilo que aconteceu foi que, mais à frente, não só se foi ganhando a confiança na tecnologia elétrica, na altura, e se calhar ainda hoje, mas confesso que o aprendi a dizer em Moçambique, desacompanhei. Na altura esta era a mais relevante, a mais importante operação de transporte coletivo em navios com a elétrica. A mais relevante do mundo, não havia outra igual. Não sei hoje como é que é, não faço ideia. E o que aconteceu foi que não só se foi ganhando confiança no tempo das baterias, como o POSEUR, portanto, verbas de Bruxelas, a senhora gestora do POSEUR alertou-nos para o seguinte, é que era possível alocar dinheiro de fundos comunitários caso fosse feita a compra das baterias. Isto não é possível quando é feito um leasing, por exemplo, qualquer outro contrato de aluguer de longa duração, só mesmo na aquisição. E foi aí que foi tomada a decisão, repito, o POSEUR pagava apenas a diferença entre um navio convencional e um navio, neste caso elétrico, se fosse a gás era a mesma coisa, e portanto conseguiu-se passar de 8 milhões de euros para 12 milhões de euros naquilo que era a comparticipação de fundos comunitários, desonerando o fundo ambiental. E por isso assim se decidiu adquirir os navios, já estava decidido no momento, e as baterias noutro momento. E cheguei aos 6 minutos, mais à frente certamente tenho a oportunidade de completar a resposta. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua capacidade também de cumprir o tempo e dar as respostas solicitadas. Cabe agora ao PSD a intervenção, colocar as questões, 7 minutos. Sr. Deputado António Peroa, Sr. Deputado Nuno Carvalho, percebi que é repartido. Sr. Deputado António Peroa, tem a palavra, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito
Muito obrigado também ao Sr. Engenheiro Matos Fernandes pela sua presença. Sr. Engenheiro, estamos aqui nesta reunião porque o Tribunal de Contas decidiu pela ilegalidade de um contrato que lhe foi apresentado e, portanto, recusou o visto. Trata-se das famosas baterias, dos famosos navios que foram contratados sem baterias, algo que, de facto, é estranho de compreender, mas o Sr. Engenheiro tentou justificar, mas ainda assim, não obstante a sua justificação, o que é facto é que o contrato foi considerado ilegal. E o mais relevante é que ainda hoje não existem os navios. Aliás, o Sr. Engenheiro falou de navios como se eles existissem, mas o que é certo é que eles ainda hoje não existem, apesar do Sr. Engenheiro ter prometido, enquanto era Ministro, que eles chegariam em 2020, depois prometeu que eles chegariam em 2021, depois prometeu que eles chegariam em 2022, depois prometeu que eles chegariam em 2023. Pois bem, Sr. Engenheiro, estamos em 2023, o Sr. Engenheiro já não é Ministro, mas os navios ainda não existem. E o que mais nos preocupa é a consequência disso mesmo. Não tanto o facto do Sr. Engenheiro ter prometido o que não cumpriu, mas, sobretudo, o facto de haver milhares de pessoas que necessitam daquele meio de transporte e que não dispõem dele. Há um serviço muito deficitário na Transtejo, com atrasos, supressões, procura não satisfeita, falta de confiança no serviço, que o Sr. Engenheiro, enquanto foi Ministro, não resolveu. E concluiu com esta consideração de ilegalidade por parte do Tribunal de Contas. Vale a pena também dizer que esta confusão relativamente ao modo de propulsão, que o Sr. Engenheiro tentou simplificar, mas que é em clara contradição com o que foi dito pela ex-administradora da Transtejo. O que é facto é que em 2018 a Transtejo tinha preparado uma solução diesel elétrico, o Governo decidiu de forma... Não, mas já lá vou, não é tão A como isso, Sr. Engenheiro. Em 2018 a administração tinha uma solução preparada para diesel elétrico, de forma que nós também entendemos correta. O Governo preferiu caminhar por uma solução sustentável e bem, e aí aparecem os elétricos, de acordo com a informação, a propulsão elétrica de acordo com a informação da ex-administradora. Depois, em 2019, aparece a solução a gás, proposta pelo Governo, e depois voltamos à solução elétrica. E, portanto, perdemos também aqui alguns anos com esta indecisão, com esta hesitação, com esta mudança de opinião do Governo que tinha como responsável então o Sr. Engenheiro. E isso também não ajudou pelas declarações que preferiu. Ainda há pouco parece que a coisa até foi relativamente simples e tudo muito escorreita, mas, de facto, houve dúvidas relativamente à propulsão, houve dúvidas relativamente à aquisição de baterias e o que é certo, e é a primeira questão que eu lhe coloco, Sr. Engenheiro, é se sente que durante os seus 7 anos enquanto Ministro não só não resolveu o problema dos navios, porque eles hoje ainda não existem, apesar de se ter comprometido com a entrada em funcionamento desses navios, mas, além do mais, o serviço da Transtejo foi piorando. As cativações prejudicaram o nível de manutenção dos navios já velhos e pergunto-lhe porque é que não conseguiu nem novos navios, nem, ainda assim, assegurar serviço minimamente capaz por parte da Transtejo. Gostava também que nos esclarecesse relativamente ao concurso público para o leasing de baterias, afinal, o que é que aconteceu, porque é que isso confirma que inicialmente a intenção era haver um concurso público para o leasing das baterias e porque é que ele depois não aconteceu com o resultado que está à vista da consideração de ilegalidade por parte do Tribunal de Contas. E por fim, antes de passar a palavra ao meu colega, colocava-lhe uma última questão, relativamente à circulação de informação e à relação entre a tutela e a administração da Transtejo. Foi sempre o Governo informado relativamente a este processo de aquisição dos novos navios.
o Governo condicionou a decisão da administração da Transtejo, nomeadamente a separação do processo de aquisição de baterias e dos navios, teve o acordo do Governo, e relativamente à opção pelo ajuste direto para a aquisição de baterias, se também teve o acordo do Governo. Muito obrigado e passava a palavra. Muito obrigado. Sr. Nuno Carvalho, tenho 1 minuto e meio para colocar as questões, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais do que suficiente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Matos Fernandes, ex-ministro do Ambiente e Ação Climática, que naturalmente folgo muito em voltar a vê-lo aqui. E nesta questão de voltar a vê-lo aqui, eu vou concretamente àquilo que é o histórico que o Sr. Engenheiro lembrou e bem, que já existe sobre esta matéria aqui no Parlamento, e pegando, se me permite a expressão, naquilo que disse o meu colega, que é sobre as decisões. E há uma decisão que foi tomada e que estava consolidada ainda no decurso do ano 2018-2019 para os veículos a gás. Essa decisão, na altura, contemplava a aquisição dos veículos e a respectiva manutenção, que, de resto, Vossa Excelência, na altura, como Ministro, respondeu porque o Grupo Parlamentar do PSD perguntou essa pergunta e Vossa Excelência disse que inclui a coordenação e execução de ações de manutenção corrente, a manutenção técnica, manutenção e reparação de equipamentos existentes a bordo dos navios. Portanto, era um concurso, aquele, dos navios a gás, que tinha, de facto, a manutenção e a preocupação de uma frota circulante que pudesse manter-se circular. Quando passa para os navios elétricos, esta questão de não ter as baterias, que na altura, Vossa Excelência, foi questionada no Parlamento pelo PSD, pelo PCP, recordo na perfeição, chamando a atenção que isto é uma tecnologia nova e, portanto, nesse mesmo sentido, era fundamental que se mantivesse esta característica da manutenção, que de resto já era uma preocupação que vinha antes, porque é que ela desapareceu para os veículos elétricos? O ponto é este. Porque as baterias tinham sempre que existir e a manutenção também. E ela foi pura e simplesmente suprimida. Esta decisão, e o porquê desta decisão, é o que causa este transtorno gigante. Portanto, Sr. Engenheiro, o porquê desta decisão que foi sua e que até agora ninguém consegue perceber. Não lhe cheira a esturro? Não lhe parece estranho? É fundamental esclarecer isso. Cheira, senão não vinha cá explicar. Mas com certeza tem uma boa explicação para isso. Sem prejuízo da responsabilidade política daquilo que está a causar às milhares de pessoas para concluir, que ficam, mesmo para terminar, Sr. Presidente, que ficam, muitas delas, estigmatizadas pelo fato de chegar à tarde ao emprego, à escola, sem prejuízo disso, Sr. Ministro, sem prejuízo daquilo que é a decisão nociva da sua decisão política, o resultado nocivo, a questão é, de facto, porquê uma má decisão destas? Muito obrigado, Sr. Nuno Carvalho. Cabe agora ao Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes responder às questões. 7 minutos, faz favor. Muito obrigado. Quando o Presidente dos Deputados do Partido Social Democrata interviu, separou as questões em dois. Eu, sobre as primeiras, não me levem a mal, não sinto que tenha nada a dizer, que é do meu papel enquanto Ministro. O meu papel enquanto Ministro foi fazer parte de um governo esse que depois ganhou as eleições com a maioria absoluta. Não tenho muito mais a dizer sobre isso mesmo. Sobre a questão concreta que aqui nos traz, eu começo por recordar o seguinte. Quando eu cheguei a Ministro, na altura apenas do Ambiente, nem havia Transtejo, porque o PSD tinha acabado com a Transtejo. O PSD tinha destruído as empresas públicas de transporte em Lisboa, quis concessioná-las, quis privatizá-las por ajuste direto. Tinha na minha mesa um conjunto de perguntas no Tribunal de Contas para justificar, que naturalmente herdei, porque foram enviadas não a mim nem ao meu antecessor, mas ao Ministério do Ambiente. E eu olhava para as perguntas e disse assim, eu não vou responder a estas perguntas. Não vou responder porque só tenho uma maneira de responder, que é mentindo. E, portanto, aquilo que eu disse ao Tribunal de Contas foi, tenho toda a razão. De facto, foi uma artolice aquilo que os antes de mim fizeram e, portanto, decidam Vossas Excelências aquilo que entenderem. Foi mesmo, I rest my case, porque não havia nada para fazer. Na altura, o compromisso do PSD com a Transtejo era absolutamente nulo e, de facto, a qualidade de serviço que havia então era a pior de sempre. Mas não era na Transtejo só. O metro não tinha uma peça sobressalente. Metade será um exagero. 1/3 das carruagens do metro de Lisboa estavam todas paradas. E esse concurso absolutamente extraordinário que o PSD lançou para a privatização da Carris, que obrigava a que os autocarros fossem todos a diesel, permitia que os autocarros fossem em segunda mão. Uma coisa absolutamente extraordinária. E por isso, de facto, nós fizemos muito diferente. No fazer muito diferente, insisto naquilo que ainda agora aqui as perguntas foram feitas, com toda a franqueza. Haver ou não uma solução diesel elétrica
talvez, haver ou não uma solução elétrica, se isso foi discutido, foi mesmo com o Estado de José Mendes. Ouvi agora pela primeira vez que havia uma proposta da Transtejo para a aquisição de navios elétricos. E digo-vos mais, recordo-me bem do esforço que fiz, da forma como me envolvi pessoalmente, quando borregou o concurso a gás, para, em conjunto com a Transtejo, e de forma muito diligente e com grande capacidade profissional por parte das poucas pessoas que a Transtejo tinha aqui, para construir uma solução elétrica. Recordo-me que falei com imensas pessoas, invoquei até o meu passado profissional de portuário, reuni com pessoas do Porto de Leixões e outros técnicos destas áreas por causa dos rebocadores e desse tipo de outros navios parecidos, não são bem navios, são outras embarcações, para andarmos à procura de uma solução. A decisão da separação da aquisição dos navios elétricos em dois, já não me recordo se fui eu que a propus, se foi na altura o Estado já Eduardo Pinheiro que a propôs, se foi a Transtejo que a propôs, mas é completamente assumida por mim. Sim, tenho toda a responsabilidade por ter separado em dois. E porquê? Porque era de facto, na altura e com o que se sabia, e já lá iam 2 anos sobre a dita proposta de uma solução completamente elétrica, era de facto um risco técnico muito grande. Quisemos mesmo colocar em quem vendia as baterias esse mesmo risco. E, ó Sr. Deputado, quando estamos a falar da propulsão a gás, estamos a falar de uma novidade muito grande que obrigava a haver manutenção. Quando estamos a falar de uma solução elétrica, estamos a falar de coisas muito mais simples, muito menos peças e mais ainda, ao ficar do lado da responsabilidade de quem vende. Até ficava à posse na primeira versão das baterias. É óbvio que a questão da manutenção não se colocava aqui porque era tudo muito simples. Sobre a questão que entendo que me traz aqui, que é a razão, no fundo, do chumbo por parte do Tribunal de Contas. Que no início dos tempos não havia qualquer dúvida que seriam 2 concursos públicos, um para a aquisição dos navios e outro para o leasing das baterias, não houve dúvidas. Que num segundo momento não houve qualquer dúvidas que seria um concurso público para a aquisição dos navios e já não para o leasing, mas para a aquisição das baterias, também não houve qualquer dúvidas. Entretanto, os navios começaram a ser feitos. É a única data que eu sei. Em abril, já eu não era ministro, foi tomada a decisão, ou entrou o processo no Tribunal de Contas, salvo erro, ou foi lançado o ajuste direto em vez de um concurso público. Eu acho que se fosse o ministro tinha feito exatamente da mesma forma. Alguma vez eu, como ministro, influenciei no modelo de contratação, até ainda a primeira pergunta que foi feita? Nunca, em momento algum. Respondia perguntas quando me as faziam? Sim, respondia perguntas quando me as faziam. Nunca influenciei de forma alguma. Eu percebo a Transtejo que num processo inovador e diferente, a dada altura se confrontou com o facto é que parece que só havia um fabricante de baterias. Obviamente que um dos navios foi comprado com uma bateria porque era sempre preciso haver um teste, ter a certeza que ele funcionava, é normal que assim tenha sido feito, e portanto, repito, achou-se que lançar um concurso na altura, é assim que eu entendo, acabaria até por não ser uma situação muito leal, era muito mais transparente fazer aquele ajuste direto. Se eu soube disso, não soube coisíssima nenhuma, não meti nenhuma dessas decisões, percebo a decisão da Transtejo e percebo que a decisão do Tribunal de Contas no sentido em que diga assim, vocês disseram que iam fazer um concurso público e não fizeram um concurso público. Da minha experiência, ainda que indireta, de ver o Tribunal de Contas a funcionar, eu acho que quando as coisas são bem explicadas ao Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas percebe-as e decide de forma sensata. Repito, eu não nada tenho a dizer, mal fora, sobre a decisão do Tribunal de Contas. Sobre a linguagem chocarreira, chocou. Obrigado. Muito obrigado. Acaba agora o Partido Socialista colocar as questões. 7 minutos. Sr. Deputado André Pinaldes Batista, faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. É um privilégio tê-lo aqui e também fazer nosso o seu gáudio. Sempre que o Partido Comunista Português faz uma pergunta e o PS resolve, sabemos que a nossa sociedade evolui. Em Setúbal isso é verdade, no todo nacional isso é verdade. Foi assim que o contrato público que foi assinado, o contrato de serviço público, coisa que não existia. Foi assim também que, em conjunto com Vossa Excelência, ainda nas funções que tinha anteriormente, conseguimos uma paz social que deu sarilhos
mas deu sarilhos grandes e o senhor ex-ministro estará recordado do trabalho que tivemos nessa altura, e também com as muitas obras que foram feitas nos terminais do Barreiro, do Seixal, de Almada, e finalmente também com esta questão da aquisição e da renovação da frota. É muito preciso o que o senhor engenheiro disse relativamente à forma como a direita deixou a empresa Soflus a Transtejo. O grupo parlamentar do Partido Socialista há muito que, mais do que desconfia, que o objetivo era mesmo de lapidar para privatizar, mas aqui tem que ser feito um elogio a um dos requerentes, a Iniciativa Liberal, que no seu programa, não sei se o senhor engenheiro teve a oportunidade de ler, mas na página 156 tem uma clareza que o PSD nunca tem, quando diz que é um grande objetivo seu para pôr Portugal a crescer, concessionar, privatizar os comboios de Portugal, o Metropolitano de Lisboa e a Transtejo Soflus. E aqui há que fazer uma destrinça. A Iniciativa Liberal trata mesmo por clientes nas suas propostas as pessoas que são alvo deste serviço público, não obstante aqui hoje falar do serviço público, da importância do serviço público e dos seus utentes, e aí nós temos que deixar um reconhecimento à honestidade intelectual da Iniciativa Liberal e também um sublinhado a quem proclama, no caso do PSD, uma visão das empresas públicas, mas na prática o que queria era mesmo privatizar, em alguns casos ainda privatizou, noutros felizmente nós não deixámos e, como já aqui elenquei, robustecemos. Mas é importante perceber do que é que nós estamos em concreto a falar, porque esta política da caricatura, este caldo do caso e de repetir ad náusea que o serviço está pior do que estava antes, quando isso é falso, de repetir sobre supressões que sempre existiram e sempre vão existir, e o que nós queremos é que sejam o mínimo possível, porque qualquer pessoa que utilize estes transportes sabe da inevitabilidade, e basta analisar os dados na Soflus a Transtejo, estas supressões vão desde avarias, até plenários, até greves, até mesmo há acidentes que infelizmente vão acontecendo. Mas é muito importante que se perceba que nós estamos a falar de um investimento de 96 milhões de euros em descarbonização. Nós estamos a falar de um investimento de 96 milhões de euros que vai trazer 10 novas embarcações com 550 lugares, para que não fique toda a gente a olhar para a árvore sem ver a floresta. Existirá um momento que está mais próximo do que longe, em que todos teremos o privilégio de utilizar do maior investimento de sempre feito numa operação fluvial. E se é importante repetir estas coisas, para não ficarmos apenas na minudência, é também importante perceber, de uma vez por todas, e isso foi muito visível na audição, sobretudo da doutora Marina Ferreira, ex-administradora, que quando se fala de autonomia, já aqui foi falado, a antiga administração como a atual tem toda a autonomia. Aliás, há uma frase marcante, e é importante dizê-la em público, de uma exposição de 33 minutos que a senhora engenheira Marina Ferreira aqui fez, de enorme detalhe, de enorme dignidade, de enorme correção, em que assume que ela própria entendeu que, a bem dos utentes, a bem destas pessoas, a solução que existia como sendo mais prática era do ajuste direto, sabendo ela e tendo aliás dito aqui, e cito ipsis verbis, que da parte da tutela existiram avisos de prudência, mas que ela entendeu que o papel dela decisor e a autonomia dela era de tal forma que era importante tomar aquela decisão. Para quê? Para que não se perdesse, por exemplo, estes 8 meses em que o concurso agora tem a mesma natureza, tem um acréscimo de valor, não pondo em causa, de facto, a decisão do Tribunal de Contas, apesar da perplexidade com a linguagem que foi usada, até porque a metáfora que foi usada dos veículos sem motor até nos remete a uma coisa. Hoje em dia, pasme-se, há veículos ligeiros e aquisições de veículos ligeiros que têm baterias que são colocadas em processos de leasing. Portanto, quer dizer, não seria uma coisa assim tão esdrúxula, pelo contrário, era uma coisa que até protegia o erário público. Mas convém ainda salientar uma matéria que tem a ver com o seguinte: o que é fundamental é nós termos, independentemente de ter existido uma pandemia em 2020, uma crise de microchips, uma guerra, tudo isso que dita atrasos, independentemente de termos ido à procura do máximo financiamento comunitário, e isso ditou também alguns precalços, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que o processo teve incidentes. Já aqui foi dito pelo atual Ministro, não há como escondê-lo, mas de facto parece-nos a nós, e queria também a sua opinião, Sr. Engenheiro, que o custo de quem quer, o custo político de quem decide, o custo político de quem não quer estar apenas de passagem, mas operar mudanças de paradigma, tem inerente a algum risco, tem inerente a algumas dores de crescimento e, de facto, se nós
somos criticados e temos greves dos nossos jovens a pedir ação climática, o que diriam eles numa comissão onde, apesar de ninguém ter dito isto, parece que a única solução quando se fala numa nova tecnologia seria voltarmos ao carvão. Essa sim, embarcações que no Mississippi, por exemplo, eram um sucesso, uma tecnologia muito conhecida, altamente poluidora, e questiona-se o seguinte: já ouvi aqui hoje nesta audição uma notícia da CNN, uma notícia da SIC Notícias, uma notícia da CMTV, não sei, pois há aquelas notícias que não são de órgão nenhum, mas que aparecem com as imagens desses órgãos, e pergunta-se, não ouviram aqueles jovens? Como é que um parlamentar pode assumir o seu mandato batendo palmas às preocupações dos nossos jovens à segunda-feira e depois à quarta-feira vir perguntar a um ex-ministro porque é que tomou a decisão de modernizar, porque é que tomou a decisão de descarbonizar? E a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o Sr. Ex-Ministro, quando tomou esta decisão, o Sr. Ex-Ministro achava que era a mais fácil? Achava que a adoção de uma nova tecnologia não podia ter as suas dores de crescimento? Não é próprio de uma ruptura de um paradigma velho e antigo que possam surgir dificuldades? É que no Grupo Parlamentar do Partido Socialista não temos muitas dúvidas. Um concurso para a aquisição de veículos velhinhos a diesel em segunda mão que poluíssem muito também ia demorar muito tempo, porque a aquisição de um navio não é o mesmo que a aquisição de um carro. Mas como é que nós encarávamos depois estes jovens, com quem dizemos estar muito preocupados, no final da semana? Finalizo com esta ideia, Sr. Presidente. É muito fácil ser ambientalista à segunda-feira e crítico de uma boa decisão à quarta. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não deixa de reconhecer que o importante é haver um serviço previsível, confortável e seguro, e que estes atrasos não são desejáveis. No fim, vai ser um enorme orgulho para todos, mesmo para aqueles que hoje aqui estão a criticar, podermos ter um Tejo atravessado por energias amigas do ambiente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinotes Batista. A palavra ao Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes para responder às questões colocadas. 7 minutos também. Muito obrigado, Sr. Deputado. Talvez por já estar fora há 1 ano e meio, não percebi para quem era a piada do ser ambientalista à segunda-feira e não ser nos outros dias. Sei que para o PSD não era, porque o PSD não é ambientalista em dia nenhum, mas não percebi para quem era a piada. O que eu posso dizer a seguir é... vou dar uma caixa jornalística aos Srs. Deputados e aos jornalistas que aqui estão. Sabiam que o Metro de Lisboa, quando lançou as empreitadas que estão a correr, lançou uma empreitada para os toscos e depois uma empreitada para as estações? E fez muito bem. Mas, de facto, podia ter saído a notícia: Metro de Lisboa manda fazer obras e não faz estações. Porreiro, não é? Porreiro. Foi exatamente a mesma coisa que foi feita aqui. Porque, de facto, eram expertises diferentes. Fazer uma obra para furar o chão de Lisboa, ainda que seja mais doce que o do Porto, que é em granito, é uma obra de grande complexidade. Para fazer os toscos, e portanto, vou dizer números que não têm razão à realidade, há 3, 4 empreiteiros que a podem fazer e concorrer. Para fazer os toscos, para depois fazer as estações, é obviamente uma obra, não digo simples, mas muito mais simples. E se calhar podem concorrer 10 ou 12 ou 15 empresas. E, portanto, fez muitíssimo bem o Metro de Lisboa em ter feito uma primeiro e depois, quando já ia avançado o concurso, ter lançado o concurso para a segunda. Tudo visado pelo Tribunal de Contas. Foi exatamente a mesma coisa que se fez aqui, mas repito, alguém no Tribunal de Contas podia ter dito: olha, fazem linhas de metro e não fazem estações. Ou ter sido pagode, comissões parlamentares porreiras, tudo a discutir, grandes notícias de jornal, títulos repetidos por todo lado, não é? Por acaso, olha, essa escapou. Essa escapou, mas é exatamente a mesma coisa. Dizer ainda mais duas coisas, mais uma coisa antes de ir à pergunta do Sr. Deputado, que é fazer um grande elogio à doutora Marina Ferreira e à sua equipa. Um grande elogio. Eu não ouvi a vinda dela cá, não li sequer de uma notícia, soube agora que a assessora dela, Alexandra Carvalho, veio cá, nem sabia, mas não tenho dúvidas nenhumas que a doutora Marina Ferreira, que foi uma belíssima presidente, que encontrou a empresa de grande complexidade, que resultou da divisão depois de uma junção, e por muito generoso que tenha sido na altura o Tiago Farias, presidente do Metro, dificilmente ele deixou escapar para a Transtejo técnicos bons que tinham vindo da Transtejo e tinham entrado no Metro. É normal, é a lei da vida nestas coisas, e que foi, com enormes dificuldades, conseguiu de facto entregar a empresa melhor do que aquilo que a recebeu, com outras estações de facto fluviais que estavam há décadas por resolver, com placas de amianto que foram retiradas, e tudo isso foi conseguido, ainda sem uma frota nova, e de facto as vicissitudes foram muitas e são, entre outras coisas, filhas, essas vicissitudes, de uma vontade completamente nova de fazer.
E é muito difícil, de facto, fazer de novo, com todo este escrutínio, com todo o peso da administração, que ainda bem que assim é, mas que é de facto muito, nomeadamente aquilo que são a existência de concursos públicos e a dificuldade, a impossibilidade de negociar, não é? De ter de aceitar aquilo que vem. E isso para todos, quando já estiveram em funções públicas, não relevo para aqui a minha experiência como Ministro, mas a minha experiência como gestor público, no Porto de Leixões, nas águas do Porto, é de facto de uma enorme complexidade. Eu acho que as empresas públicas têm mesmo a obrigação de fazer diferente, têm mesmo a obrigação de fazer diferente pela imaginação, pela inovação, por aquilo que depois pode arrastar as outras empresas privadas a fazer igual, a fazer parecido, a fazer melhor. E tenho que reconhecer que, com as regras que temos, isso é uma tarefa de grande complexidade. Foi isso que fizemos. Acreditem que nenhum de vós lamenta mais não haver já 10 navios novos a fazer a ligação, as ligações da Transtejo do que eu. Acho que lamentam tanto como eu. Mas sei que agora já houve um concurso público para as baterias, que, obviamente, nem sei se concorreu mais do que um. Li a notícia que foi adjudicado a quem já tinha sido adjudicado o ajuste direto. O que só vem dizer, provar o óbvio, é que, de facto, a culpa deste último atraso, se calhar não é da gestão da Transtejo, é mesmo e tão só do Tribunal de Contas. Não quer dizer que não tenha havido aqui alguma martolice, mas é mesmo e tão só do Tribunal de Contas. E quero acreditar que agora, tendo sido cumprida a exigência desse mesmo Tribunal, que era de haver um concurso público, ele será avisado. Não me perguntem sobre os prazos agora de entrega, que essa é uma parte que já não está comigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ex-Ministro João Pedro Matos Fernandes. O Sr. Deputado Filipe Melo tem então 6 minutos para colocar as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Obrigado pela sua presença. Eu não posso deixar de dizer que acho curioso. Eu sou muito surdo, para falar um bocadinho mais alto, por favor. Muito bem, espero que assim esteja melhor, que já me consiga ouvir bem. Eu não posso deixar de achar curioso que o grupo parlamentar do Partido Socialista venha aqui com uma série de parangonas, aliás, como já foi a sua prática nas outras audições que versam sobre este tema, e eu vou ter que reforçar o que já disse ao Sr. Deputado André Pinotes Batista. É que deve ser dos poucos barreirenses que está satisfeito com o serviço que presta a Transtejo e a Soflusa. Deve ser dos poucos, mas porque não usa. Porque se usasse, não estaria satisfeito garantidamente. Certamente que não estaria satisfeito. Não deixa de ser estranho, e o Sr. Engenheiro há de estar de acordo comigo, que digam que se trata de uma inovação. Portugal foi inovador neste sistema que adquiriu, quando desde 2019 este mesmo método está a ser usado em pequenas ilhas na Dinamarca. Em pequenas ilhas da Dinamarca. Portanto, e nós é que somos os inovadores em 2022? Nós copiamos um modelo que estava em uso há 3 anos. Inovadores seríamos se fôssemos buscar o exemplo da Alemanha, em que estes mesmos navios já são operados com energia solar e transportam 300 passageiros, capacidade para 47 carros, para bicicletas. Isso sim era inovação, mas nós continuamos muito atrás dos países que estão na linha da frente da inovação. Muito atrás, e infelizmente, eu gostava de estar aqui a dizer o contrário. E gostava de estar a elogiar o trabalho que fez o Sr. Engenheiro como ex-ministro, na altura, e eventualmente o atual Ministro do Ambiente. Eu gostava de estar a elogiar, porque não me choca nada elogiar um partido da oposição se o trabalho para a população estiver a ser bem feito, mas não está. E a prova disso foi que se comprou 10 barcos sem bateria. Ou seja, vamos investir neste sistema, sabendo que o avanço tecnológico ocorre diariamente, felizmente, para daqui por uns meses vermos se aquelas baterias servem ou não, porque já podem não servir. E, entretanto, até serão outras, muito mais recentes, com mais capacidade, mais durabilidade e com capacidade de carga de uma forma muito mais rápida. Portanto, isto foi um negócio muito mal feito,
muito mal gerido, muito mal conduzido e que agora vai custar 100 milhões ao erário público. São 100 milhões de euros. Sr. Engenheiro, não estamos a falar em poucos milhões, estamos a falar em 100 milhões de euros, que é o investimento total deste negócio. Além disso, em 2019, o Governo queria a solução, na altura, de gás natural liquefeito. E o que nos foi dito aqui na audição com a doutora Marina Ferreira é que já na altura tinham sido propostos os navios elétricos, só que a tutela entendeu que não e preferiu manter a opção pelo gás natural. Portanto, há aqui uma série de contradições que importa também que sejam finalmente desfeitas. Outra questão, será que no Ministério, Ministro, Secretário de Estado, assessores e a própria administração da Transtejo não sabem que existem ACEs? São consórcios de empresas onde se entrega toda a empreitada e depois, dentro desse mesmo consórcio, um vende o barco, outro vende a bateria, outro vende a assistência, tudo. Não precisamos de andar a fazer ajustes diretos, a comprar aos bocadinhos, a retalho, um a um. Isso é uma ferramenta muito utilizada por grandes empresas. Porquê que o Estado não utiliza esta ferramenta? É uma coisa simples de se fazer. E não estaríamos a comprar baterias com um delay de 14 ou 15 meses. Em 2024, vamos ver se temos 2 ou 3 a funcionar. Também já foi aqui assumido que a plenitude só estará em funcionamento em 2025 e nós andamos a enviar dinheiro à frente para ter o usufruto 2 ou 3 anos após. Isto com claras consequências para as pessoas que residem na margem sul e que diariamente não têm outra forma de se deslocar para Lisboa para vir trabalhar, estudar, entre outras coisas. Sr. Engenheiro, isto mais do que um problema de investimento de dinheiro público, é um problema de desleixo para com a população. O Sr. Engenheiro certamente já viu como é que são os cais. Os cais não têm condições para as pessoas. Eu presencialmente vi idosos e crianças sentadas no chão à espera de um barco, porque o cais estava completamente lotado. As pessoas não têm condições humanas para estar à espera de um barco. Os próprios barcos em si estão velhos, estão obsoletos, não têm manutenção, não têm reparação. Quando os barcos vão para reparação, ficamos 60 dias à espera. Naturalmente que depois há supressões, há paragens e a população mais uma vez padece. E queria concluir, Sr. Deputado? Vou concluir, Sr. Presidente. É urgente, uma vez por todas, tomarmos decisões acertadas e não andarmos com bandeiras a propagar que somos realmente inovadores, quando não somos. Continuamos a ir sempre atrás dos outros países. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Ex-Ministro da Ambientação Climática, por favor, tem a palavra então para 6 minutos de resposta às questões. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado explicou mesmo bem a razão do porquê escolher 2 concursos e protelar o segundo concurso para o mais tarde possível. Depois é que veio com aquela do ACE, em que acabou por se contradizer completamente. Mas isso é uma questão sua. Mal de mim estar aqui a avaliar quem quer que fosse. Sim, precisamente porque a cada mês as baterias são melhores. Precisamente porque a cada mês elas podem ter uma maior capacidade e menores custos de manutenção. Precisamente porque a tecnologia evoluiu, como o senhor diz, e explicou muito bem que evolui, não vale a pena estar a repetir as suas palavras, é que era um absurdo completo fazer como o senhor acabou por sugerir que se fizesse e ter feito, sim, essa sim a decisão certa, como nós fizemos. Fazer o concurso para o navio propriamente dito e deixar para o mais tarde possível. Porque a tecnologia estava a evoluir, usa as suas palavras, a cada mês, para poder comprar as baterias. Ao Sr. Deputado, disse muito bem, há uma pequena ilha da Dinamarca que tem um navio. Nem é só uma pequena ilha da Dinamarca, também há umas pequenas ilhas da Noruega, daquelas que levam o lavrador e a vaca, com navios elétricos que vão por ali fora. Isso eu sei que existe. E tenho que reconhecer que foi no lavrador e na vaca e no navio que nós primeiramente nos inspirámos. Agora,
Agora, o que importa aqui é reconhecer a dimensão de ter 10 navios para lá, para cá, a todo o tempo, que obviamente não podem ser carregados por energia solar nenhuma. Eu recordo-me sempre o Hermano José, que teria num sketch herdado um relógio de nevoeiro, um relógio de sol que se atrasava quando estava nevoeiro. E, portanto, era aqui que nós podíamos estar a chegar, Sr. Deputado. Não faz sentido nenhum, com todo o respeito, dizer-se que não fomos inovadores. Fomos sim, fomos mesmo. Utilizando experiências de muito menor dimensão, com um grau de exigência completamente diferente, com se atrasou 10 minutos, não vem mal nenhum ao lavrador nem à vaca, mas aqui não pode atrasar 10 minutos, coisa alguma. E foi mesmo, não tínhamos sequer uma prova de conceito. Havia navios com propulsão elétrica na altura? Sim, havia. Pouquíssimos. Repito, não sei o que aconteceu neste último ano e meio e, portanto, não consigo afirmar hoje aquilo que afirmei na altura e era verdade. Na altura era absolutamente verdade. Não havia no mundo nenhuma operação com esta dimensão, com navios de propulsão elétrica a funcionar como o transporte coletivo. Se hoje existe ou não, não há. Que havia experiências pontuais, sim, mas eram mesmo pontuais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Sr. Deputado Bruno Dias, tem 5 minutos para colocar as questões, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, começo por cumprimentá-lo. Na sua intervenção, na sua primeira resposta nesta reunião, começou por revelar, digamos assim, que isto tudo começou com a intervenção do PCP no início das suas funções de Ministro, quando lhe colocámos a questão da frota da Transtejo e da necessidade de investir na sua renovação. Concretamente com os navios popularmente conhecidos por cacilheiros. É disto que estamos a falar. São navios que têm 30, 40 anos. E é aí que estava o problema mais grave que o PCP suscitou e foi a partir daí que o Sr. Ministro, como usando a sua expressão, se atravessou. Dali para a frente, a maneira como aquilo correu, a gente já não tem nada a ver com isso. E eu queria começar por deixar bem claro que nós levantámos a questão, chamámos a atenção para o problema, para a necessidade de encontrar uma resposta que de facto resolvesse o problema da empresa, das populações, dos utentes e dos trabalhadores com aquela frota já para lá do limite. Agora, as opções estratégicas e políticas que o Governo daí seguiu, como bem se recorda, nós questionámos de uma forma muito frontal. E questionámos de uma forma muito frontal, precisamente por esse aspecto que já tem sido aqui colocado. É que nós estamos a falar de uma coisa que, por um lado, se pode chamar, com alguma, como antigamente se dizia, alguma jactância, uma coisa muito pioneira, muito inovadora, ou então podemos olhar para este processo pelos riscos e de imprevisibilidade e de dependência em que se estava a colocar a Transtejo este serviço e em que se colocou a Transtejo este serviço. Alguns nesta sala poderão ter a noção desta realidade. O Sr. Engenheiro, ex-ministro, terá certamente. Há 4 cidades no mundo onde o transporte fluvial, o serviço público de passageiros, transporte fluvial, tem uma dimensão que não se compara ao resto do mundo. É Nova Iorque, é Istambul, é Rio de Janeiro e é Lisboa. O resto é outro campeonato. E comparar esta realidade com a tal realidade que os senhores agora mencionavam, das ilhas da Noruega, onde vai o lavrador e a vaca, é não ter a noção da importância que o transporte fluvial, enquanto serviço público regular de passageiros, tem para uma área metropolitana como é Lisboa. E é aí que estava o problema que o PCP colocou ao senhor, então Ministro do Ambiente, no dia 3 de fevereiro de 2021, em que o senhor, então Ministro João Pedro Matos Fernandes, respondeu ao PCP, e cito, tudo isto está muito bem pensado e muito bem articulado. E depois foi o que se viu. Nós não tivemos a iniciativa de chamar o Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, agora, não tivemos, porque nós consideramos que os governos, enquanto órgãos de soberania, devem responder como governos e não andamos à la carte à procura de antigos governantes. O governo tem que responder enquanto governo e é por isso que chamamos o atual Ministro do Ambiente para responder enquanto tutela pelo processo que está em curso, porque isto não terminou. Feliz ou infelizmente, ainda não sabemos quando é que termina. E neste contexto,
confrontámos o ministro João Pedro Matos Fernandes na altura em que tínhamos de confrontar. E, infelizmente, o tempo deu razão ao PCP. Na altura, o senhor garantiu, com muita segurança e muita certeza, que a ligação que existe na estação ferroviária do Caixo Seré ia calhar às mil maravilhas para fazer a carga elétrica das baterias dos navios, só que depois, afinal, não era verdade. O senhor ministro, na altura, veio dizer que, do ponto de vista da contratação pública, o sistema estava perfeitamente assegurado relativamente à entrega atempada dos equipamentos e dos materiais, quando, mesmo do ponto de vista técnico e operacional do próprio carregamento das baterias durante a operação, ainda hoje há questões que estão por esclarecer. E há matérias que continuam por, digamos, por estabilizar do ponto de vista das opções e do funcionamento e da garantia do funcionamento regular do transporte fluvial. O Sr. Engenheiro há pouco dizia que faz todo o sentido fazer contratações diferentes porque são diferentes expertises. E atendeu o exemplo dos 2 concursos do Metropolitano de Lisboa, um para os Touros e outro para as estações. Aqui o problema é que tem um processo em que há um concurso para os navios e um processo de aquisição de baterias que vai dar ao mesmo sítio. E uma questão que continua por esclarecer e pode talvez ajudar-nos a esclarecer, já que aqui está, é esta opção de uma contratação de baterias ao intermediário que é o fabricante dos navios. E, portanto, se os estaleiros Gondano fornecem os navios e agora fornecem, já não é por 16 milhões de euros, porque fazem um desconto extraordinário de 250 euros. Para concluir, Sr. Deputado. 0,0015% de desconto na sequência do contrato anterior. E então isto talvez possa esclarecer qual foi a opção que o Tribunal de Contas criticou, qual foi a razão dessa opção de ir ao intermediário em vez de ir ao fornecedor das baterias. Última questão mesmo, Sr. Presidente, tem a ver com a incorporação nacional. Como sabe, é um tema crítico para o PCP, sempre colocamos a questão da incorporação nacional e da indústria nacional em relação a esta matéria. O Tribunal de Contas coloca esta observação muito simples. Se tivesse sido feito o pacote da contratação navios com bateria incluída, ganhavam os estaleiros de Peniche. Separando os preços, ganharam os espanhóis. O senhor, na altura, Ministro, que abordagem é que fez e que análise é que foi feita deste facto? Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Muito obrigado. Ficam claras as questões colocadas. Sr. Ex-Ministro João Pedro Matos Fernandes tem então a palavra para 5 minutos de resposta ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Deputado, muitas das perguntas que me coloca, e sabe pela estima pessoal que tenho por si, gostava muito de as poder responder, mas não tenho, de facto, forma de o poder fazer. Porque as decisões relativamente ao lançamento de um concurso ou de um ajuste direto são decisões de total autonomia da empresa e que até no calendário em que são concretizadas eu já não era Ministro. Insisto em dizer que não estou a passar a responsabilidade nenhuma a ninguém. Se eu lá estivesse, ia jurar que era exatamente da mesma forma, que eu percebo mesmo bem o racional que a Transtejo utilizou, não é? Mas eu não tenho maneira de poder responder sobre isso. Sr. Deputado, que este é um processo que, pela sua diferença, nos obrigou a aprender com ele, obrigou. E há aqui um conjunto de coisas que foram sendo conquistadas e outras que não concorreram como esperávamos. Agora, o que me parece claro é que o não haver, enfim, não sei se já haveria, mas não estar iminente a entrada em funcionamento do conjunto destes novos navios tem a ver com o Tribunal de Contas não ter aceitado as razões para ter havido um ajuste direto e ter querido que houvesse um concurso público. Concurso público esse que foi concretizado, já não tenho mérito nem demérito nenhum nele, em que houve uma adjudicação a quem tinha ganho o ajuste direto. Prova também da verdade com que a Transtejo, à altura, agiu. E estimo que o Tribunal de Contas agora encontra aqui forma de poder visar este mesmo contrato. Sobre aquilo que eram as nossas convicções da altura, Sr. Deputado, nós falamos sempre com a melhor informação que temos e sabemos bem o mundo que fizemos para recuperar pontões, para melhorar a própria manutenção dos navios, para recuperar as gares marítimas na margem sul, sempre numa situação de facto que era frágil, porque herdamos muito frágil e deixamos-la mais robusta, Confesso que não tenho informação, Sr. Deputado, e sabe que gostaria de a ter para poder responder de forma mais concreta àquilo que me questionou. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. A Sra. Deputada Joana Mortágua, em nome do Bloco de Esquerda, tem então 5 minutos. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro Matos Fernandes. Os brasileiros têm uma expressão engraçada que é algo de errado não está certo. E é com essa sensação que eu fico a ouvir o Sr. Engenheiro, porque há aqui várias questões que de facto não batem certo com o conjunto das audições que nós fizemos. Nós fizemos estas audições por causa de uma questão que, no seu concreto, digamos assim, está ultrapassada. Está ultrapassada porque houve decisões de gestão na sequência do chumbo do Tribunal de Contas que levaram a que ela tivesse ultrapassada. O que não está ultrapassada é a responsabilidade sobre um conjunto de decisões e aí interpela-nos a questão sobre o passado que não se esquece de nós, que o Sr. Ministro aqui colocou. Não é justo nem é honesto fazer o número que o Partido Socialista aqui faz, que é dizer que qualquer pessoa que conteste a demora deste processo e o prejuízo que ele teve para as populações da margem sul que dependem do transporte fluvial e com a importância que ele tem na área metropolitana de Lisboa, qualquer pessoa que conteste a maneira como isso foi feito é automaticamente um perigoso antiambientalista que não quer transição energética. Parece-me absolutamente ridículo, sobretudo tendo em conta os embates que o Bloco de Esquerda teve aqui, inclusive com o Sr. Ministro, e em relação aos quais fomos chamados precisamente de perigosos ambientalistas e não anti-ambientalistas e, portanto, afastando essa questão, o que eu gostaria de perceber nesta fase de apuramento, digamos assim, de responsabilidades, é o que é que levou a que sucessivamente fossem tomadas decisões que atrasaram o processo de renovação da frota da Transtejo e da Soflusa, que foi, já sabemos, deixada nas ruas da amargura pelo governo do PSD, que se preparava para privatizar a Transtejo, também já sabemos isso. A ex-presidente do Conselho de Administração, a doutora Marina Ferreira, fez a seguinte cronologia. Em 2017, há a identificação da necessidade da nova frota por parte do Conselho de Administração da Transtejo. Em março de 2018 é apresentada uma proposta à tutela com financiamento próprio. Em maio de 2018 o Governo pede uma outra solução que se pudesse enquadrar no Fundo Europeu, ou seja, no Fundo Europeu Ambiental. Em janeiro de 2019, a tutela interrompe o processo que estava em curso desde 2017 para determinar outro tipo de propulsão, no caso, gás natural. É esta sucessão de factos que eu gostaria de saber se o Ministro confirma. Porque se o Ministro confirmar, isso significa que 2 anos depois do Conselho de Administração da Transtejo ter começado o processo, ele foi interrompido para ser recomeçado. Para ser recomeçado com uma solução que a própria ex-presidente do Conselho de Administração disse que não era a solução mais usual neste tipo de travessias e que, portanto, se tornou mais demorada. E, no fundo, é isto que eu gostaria de apurar, porque aquilo que a população da margem sul sente é que, promessa atrás de promessa, ainda hoje não se sabe quando é que os navios vão estar em operação. E nós não estamos a falar de uma renovação de uma frota feita à vontade, num quadro em que está tudo bem e a renovação é feita com tranquilidade. Nós estamos a falar da renovação de uma frota que, quando é determinada, já não havia peças para substituir, como o Sr. Ex-Ministro diz. E, portanto, isto significa supressões diárias, com consequências muito concretas. Quando o Sr. Ministro diz ninguém lamenta mais os atrasos na renovação da frota do que eu, garanto que há quem lamente mais. As pessoas que têm que apanhar o barco todos os dias lamentam mais, não tenho dúvida. Já não é o meu caso, já foi, mas tenho a certeza que há pessoas que lamentam mais. E, portanto, acho que é perante essas promessas consecutivamente feitas e consecutivamente falhadas que seria bom perceber o que é que levou a que este processo demorasse tanto tempo, com tantos avanços e recuos, e o que é que levou à decisão final e à solução final. Ela foi, de facto, uma solução técnica, foi tomada pela tutela ou pela Transtejo, porque parece-me que há aqui um passa-culpas permanente,
ou ela foi tomada indo aferindo passo a passo onde é que se ia buscar de maneira mais eficaz dinheiro europeu para não gastar um cêntimo do Orçamento de Estado. E afinal foi essa a determinação da solução, inclusive da separação dos concursos entre baterias e navios. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Sr. Ex-Ministro da Ambientação Climática, tem 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, eu não disse que sou quem mais lamenta. Eu disse que lamento tanto como o conjunto dos deputados que estão aqui sentados. E, obviamente, há quem o lamente mais, que é quem usa todos os dias. Sr. Deputado, a dizer-lhe uma outra coisa. Eu nunca olhei para o Bloco de Esquerda como um partido demasiado ambientalista. É mesmo o olhar que eu nunca tive. O Bloco de Esquerda foi dos que esteve sempre a favor, de facto, dos combustíveis e da baixa do preço dos combustíveis, a diesel e a gasolina, em todo o lado. Nunca o Bloco de Esquerda falhou aí. Eu nunca olhei para o Bloco de Esquerda como um partido ambientalista. É a mesma coisa, se diz que alguns o fazem, certamente alguns o farão, mas olha, é pecado que eu nunca cometi. Indo à pergunta direta que me fez, se eu confirmo, enfim, aquele pequeno calendário, não confirmo. De todo, em todo confirmo. Não recordo em momento algum, no início deste processo, de ter discutido com quem quer que fosse a possibilidade da tecnologia elétrica. O que eu recordo, isso sim, depois de borregar a tecnologia a gás natural, que era o que parecia ser na altura state of the art, na perspectiva da descarbonização, obviamente com emissões, porque tem menos emissões, mas não deixa de ser um produto, o hidrocarboneto, e portanto vindo de carbono. O que eu me recordo é, depois do concurso a gás ter borregado, de ter discutido com muitas dúvidas, legítimas dúvidas minhas, do então Secretário de Estado e naturalmente também da própria Administração e dos técnicos da Transtejo, que aliás me obrigou a informalmente ir buscar outras opiniões, e à própria Transtejo, estou agora a recordar-me, a ter contratado uns consultores, que ainda me vou lembrar do nome deles durante esta conversa, para assegurar que a tecnologia elétrica era robusta. Isso é o que eu me lembro. E, portanto, estranho muito, com todo o respeito, se a doutora Marina Ferreira diz que disse, terá dito. Agora, que eu de facto não confirmo, não confirmo. Sra. Deputada, se lançasse hoje este concurso, iríamos para navios elétricos a bateria? Não creio. Acho que seria hidrogénio verde. Acho que seria hidrogénio verde. É assim que, de facto, tem evoluído a tecnologia nestas matérias. E há um dia em que é preciso fazer uma opção. E o não fazer opção é que é sempre mesmo a pior opção. Aqueles que são contra o lítio e acham que devemos esperar pelas baterias de sódio, eu tenho a maior simpatia por eles, mas tenho a certeza que quem faz carros a diesel é que acha mesmo que se deve esperar pelas baterias de sódio, porque até lá vende carros a diesel, não é? E por isso há mesmo uma decisão para tomar um dia. E a decisão que tomámos, com a informação que tínhamos disponível, foi aquela que nos pareceu a mais avisada. Mas sim, Sr. Deputada, não sei como hei de explicar melhor. Porque não se sabia, ou pelo menos ninguém me conseguiu mostrar, o tempo que durava uma bateria num navio destes, à altura, precisamente por ser um processo tão inovador, separámos os processos. Quanto mais tarde fossem compradas as baterias, e na altura decidiu-se não a compra, mas o leasing, no fundo uma perspectiva clara de economia circular, o que eu quero é eletrões, não é baterias, como o que eu quero em casa é ter luz, não é ter lâmpadas, é exatamente o mesmo raciocínio, o que eu quero é ter furos da parede, não é ter um berbequim. Precisamente por isso atrasou-se o segundo concurso para as baterias, deixem-me dizer assim sem verbo. Quando se percebeu que se tinha já mais certeza sobre a duração das baterias e que isso tinha uma vantagem do ponto de vista financeiro, que era possível pagar essas mesmas baterias com fundos comunitários e não recorrendo ao Orçamento de Estado. Não é exonerar nada, é ir buscar o dinheiro que está lá e que é bom que seja bem utilizado. Optou-se pela compra porque isso é uma regra que nem é do PO-Seguro, é uma regra do Fundo de Coesão ou do FEDER, não sei qual é o fundo que está por trás, mas se calhar até é igual nos dois, que é, não se pagam alugueres, só se paga a aquisição. Não se paga aluguer de autocarros, só se paga a compra de autocarros. É assim.
E por isso mesmo era necessário então fazer a compra e não o leasing, conseguindo aqui ter 3 ou 4 milhões de euros de fundos comunitários e não do imposto direto dos portugueses. Foi essa a opção que foi tomada. Depois disso, houve um concurso que no início dos tempos se pensou ser um concurso público e que a Transtejo, já eu não era ministro, mas repito, não estou a passar responsabilidade nenhuma a ninguém, nem sei se foi discutida com o meu sucessor, se calhar não foi, porque olha, comigo não seria. Pelos vistos, até alguém disse aqui, já não me recordo, foi, que até houve um aviso da tutela. Olha, também não fui eu que dei aviso nenhum, nunca discuti essas coisas como presidente de empresa nenhum, não fui eu que avisei a empresa para não fazer um ajuste direto, penso que foi isso que aqui foi dito, que a doutora Marina Ferreira terá dito. Olha, também não fui eu, se isso corresponde a algum mérito a alguém, meu não é, foi tomada a opção do ajuste direto e repito, se o resultado do concurso público é o que é, olha, de facto, este último atraso, independentemente de ter havido aqui algum erro administrativo por parte da Transtejo, este último atraso parece que é mesmo responsabilidade do Tribunal de Contas, não é de mais ninguém. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Temos então concluída a primeira ronda desta audição. Temos uma segunda ronda, como sabem, nos termos normais nestas audições. Cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões e o Sr. Ministro terá então o tempo total para responder. Como sabem também, poderá haver eventualmente uma terceira ronda, 2 minutos, se porventura houver, se houver algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada a querer inscrever-se. Primeira ronda, cabe ao PSD a iniciar. O Sr. Deputado Nuno Carvalho tem 3 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro Matos Fernandes, são 2 questões que levam o Grupo Parlamentar do PSD a ir a esta segunda ronda. A primeira é, efetivamente, aquilo que ninguém consegue compreender, que é o facto de a Transtejo, a anterior administração de Transtejo, através das palavras da doutora Marina, ter dito categoricamente que esta solução foi proposta e que foi rejeitada pelo Governo, solução elétrica, aquela que está aqui em causa. E repare, o Sr. Ministro até pode dizer a quantidade de vezes que quiser, que não se recorda ou que isso não aconteceu. O ponto é que esta divergência não é tão pouco quanto isso, até atendendo àquilo que é o próprio conhecimento da parte do Sr. Ministro, daquilo que é a competência da própria administração. Portanto, não será com certeza uma afirmação leviana dizer que se recorda de fazer esta proposta. Portanto, isto não cabe naturalmente na invenção nem no mundo da imaginação de ninguém. E por isso, se o Sr. Engenheiro Matos Fernandes está a dizer é que, nesta questão em concreto, a administração da Transtejo, de facto, está completamente errada, imaginou que fez uma coisa que realmente não fez, imaginou que propôs uma coisa que realmente não propôs, eu devo lhe dizer que o grande risco é, de facto, que o Sr. Engenheiro Matos Fernandes, até se calhar, se estiver nessa disponibilidade, possa ter que voltar aqui, porque isto não cabe na cabeça de ninguém, efetivamente, de uma das 2 pessoas estar a dizer exatamente aquilo que nós estamos a ouvir, que é uma questão completamente contrária. Ainda para mais, quando o Sr. Engenheiro Matos Fernandes reconhece todo o mérito e competência à administração da Transtejo. E, portanto, desculpe insistir na pergunta, mas como deve imaginar, esta subfação, naturalmente, se lhe cabe a si, também nos cabe a nós. E, portanto, tendo todos nós a ouvir exatamente a mesma coisa, o Sr. Engenheiro Matos Fernandes tem certeza absoluta, factual, documental, uma vez que já não é Ministro e, naturalmente, pode haver, efetivamente, aqui, tem direito a esse lapso, tem certeza absoluta que nunca lhe foi proposta a solução elétrica? E, de facto, é para termos esta resposta categórica da sua parte. Segunda questão. Quanto a esta aquisição que foi feita separada das baterias, permite-lhe dizer uma coisa. Simplificar a sua resposta, a forma como faz, dizendo que é evidente que gás não é a mesma coisa que baterias e que as baterias, de facto, tinham que ser compradas à parte. Sr. Ministro, quer dizer, também se pode comprar, os portugueses também podiam comprar as caravelas sem velas, eventualmente. Nós também podemos comprar elétricos sem bateria, carros elétricos sem baterias. Muita coisa pode acontecer e pode escolher. Tudo nós podemos dizer com a maior das normalidades e das naturalidades que parece de facto uma coisa normal, mas não é normal quando nós sabemos que essa decisão, acima de tudo, ia custar tempo. E o ponto aqui é este. Sabendo que queria separar uma coisa da outra, porquê é que demorou este tempo? Porquê? E este é que é o ponto, porque o tempo que demorou é que trouxe esse transtorno às pessoas. E esse planeamento, ou essa ausência de planeamento, é o que ninguém consegue compreender. Porquê é que houve essa ausência de planeamento? Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Dr. Nuno Carvalho. Cabe agora ao PS, então, o Sr. Adélio Pinto Batista, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais clarificar, e como dizia ainda há pouco a deputada Joana Mortágua, a outro propósito, felizmente estas reuniões são gravadas e, portanto, todos teremos a oportunidade de poder ir revisitar as declarações da doutora Marina Ferreira, em que dizia: a política energética define o Governo, a gestão cabe ao gestor. Porque foi isto que foi dito, e uma vez que o Sr. Engenheiro teve a oportunidade de dizer que não teve a oportunidade de ouvir a audição, eu não queria que de forma nenhuma pudesse ser induzido em erro pelos erros que premeditadamente aqui são cometidos ou por desleixo. Portanto, aquilo que foi dito foi isto, foi que a política energética era a tutela que a definia, o que é correto, e que a gestão era feita pelo gestor, e existem atas que o podem dizer. Sr. Engenheiro, uma das questões que lhe queria colocar, com a sua vasta experiência de governante e de gestor público, e agora que, como disse, o passado nunca se esquece de nós, mas o Sr. Engenheiro também não se esquecerá de algumas dificuldades que teve com um código de contratação pública que é rígido, que não permite reformas, e nós, quando estamos já afastados de algumas obrigações, temos uma latitude maior, e gostava de lhe perguntar, da sua experiência, quer como gestor público, quer como Ministro da Tutela, como é que o nosso Código de Contratação Pública concorre para bloquear a descarbonização, para bloquear o avanço das nossas redes nos múltiplos módulos, sejam eles ferroviários, rodoviários ou fluviais. Há uma questão importante. Eu tenho ignorado esta alusão que o Sr. Deputado Filipe Melo tem feito sistematicamente à minha qualidade de barreirense, da qual eu tenho um orgulho enorme. Mas o Sr. Deputado, eu não acho que o Sr. Deputado não possa falar de barcos, porque não pode ir para o Santuário do Bom Jesus em Braga de barco. Eu admito que o Sr. Deputado possa estudar a matéria e ver. Mas mais, quando quiser discutir essas coisas comigo, primeiro tem que ir conhecer os camarros, tem que ir conhecer aquilo que a deputada Joana dizia, que foram muitas horas a perceber a importância deste serviço fluvial. O Sr. Deputado nem sabe o que é o Toin Giga, mas quando souber a gente podemos falar nesses seus parâmetros, mas eu acho que todos os deputados têm latitude para explorar as questões que são importantes, e esta é fundamental no nosso território. E queria lhe perguntar, Sr. Engenheiro, o seguinte: para a população de Almada, Seixal, Barreiro, Moita, Montijo e Alcochete, na sua opinião, o que é que aconteceria com um serviço privado, concessionado, como aqui é proposto honestamente pela Iniciativa Liberal e encapotadamente por um PSD que insiste em vir comparar, se ouvi bem, era barcos sem velas, mas quer dizer, não conhecem a fungibilidade de alguns dos componentes. Um dia teremos que voltar a adquirir tudo em concurso público, de tal forma que há certas aquisições que se tornam impossíveis, Sr. Engenheiro. Eu gostava de lhe perguntar, tivéssemos nós obrigados a contratualizar todos os consumíveis por concurso público, e como é que os deputados, como é que os engenheiros, como é que os médicos podiam operar? É uma questão que lhe colava. Voltamos ao CCP, infelizmente nunca conseguimos sair do CCP. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado André Pinal dos Batista. Sr. Deputado Filipe Melo tem então a oportunidade de explicar então os temas dos barcos. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, antes de mais, o Sr. Deputado André Pinal dos Batista citou-me, eu tenho que responder. O Sr. Deputado, quando invoca o Bom Jesus, invoca um sítio fantástico de uma cidade maravilhosa. E vou-lhe dizer mais, tem barcos que são a remo e funcionam melhor que os barcos que servem a Transtejo e Soflusa, que ainda não têm as baterias. Portanto, fica o registro, quando dizer ao Bom Jesus, pode andar de barco. Em relação ao Sr. Engenheiro Matos Fernandes, Sr. Engenheiro, eu confesso que aprecio o seu sentido de humor, mas gostava mesmo de ver o Sr. Engenheiro com esse sentido de humor na margem sul, em dia de supressão de barcos. Vá lá e fale-lhes o lavrador, a vaquinha, o relógio do Hermano José, e garanto-lhe que só sai de lá com escolta. Que as pessoas estão fartas disto, estão fartas do socialismo, estão fartas que brinquem com eles, estão fartas de se ver privados dos seus mais elementares direitos enquanto cidadãos, e o serviço de transportes públicos é um direito que lhes assiste. Portanto, não vamos brincar com isto, Sr. Engenheiro. Com todo o respeito eu lhe digo, não vamos brincar com isto. As pessoas merecem muito mais do que termos aqui respostas da vaquinha, do lavrador e do relógio do Hermano José. Estamos aqui numa casa séria a discutir um assunto que nos merece o maior respeito. O maior respeito. E digo-lhe isto, olho nos olhos, o maior respeito, porque a causa final disto que estamos aqui a debater são os cidadãos, são os portugueses que estão a ver privados constantemente de ter acesso a um serviço público de transportes. Portanto, não me parece que seja motivo para estarmos aqui a fazer graçolas com uma questão desta dimensão. O Sr. Engenheiro disse também que eu me contradisse na altura quando falei no ACE. Não.
Se o Sr. Engenheiro desconhece o que é o ACE, eu leio-lhe só uma pequena passagem do que diz. No ACE e no seu clausulado fica sempre previsto a implementação de tecnologia mais atualizada e agregação de contratos de adaptação, de inovação tecnológica e inerentes manutenções preventivas e corretivas. Onde é que eu me equivoquei? Não, o Sr. Engenheiro é que se equivocou. Porque eu disse e repito, a ACE provavelmente seria o melhor contrato. Se me disser não havia interesse, porque havia interesse em comprar separadamente, havia interesse em ajustes diretos, isso já não são questões para o meu rosário. Em relação ao que eu disse, vai-me desculpar, Sr. Engenheiro, mas não me pode contradizer, porque quando nós estamos seguros do que dizemos e quando fazemos o trabalho de casa bem feito, não cometemos lapsos, não cometemos erros e colocamos as questões para as quais vimos devidamente preparados. Se não há preparação para a resposta, é porque o dossiê ou não foi estudado ou não foi posto em cima da mesa na altura. E por isso é que nós cá estamos a fazer o nosso trabalho de fazer as questões que achamos pertinentes. E a resposta que nós esperamos é uma resposta capaz, volto a dizer, tendo em conta o mais elementar direito da população e não com graçolas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sra. Deputada Joana Cordeiro, em nome da Iniciativa Liberal, tem então 3 minutos. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Na minha intervenção inicial, eu comecei por lhe pedir que explicasse efetivamente esta decisão da compra dos barcos a gás, quando haveria uma proposta já da Transtejo para a aquisição de navios totalmente elétricos. O Sr. Engenheiro respondeu que foi a primeira vez que lhe tinham falado nisso, mas eu agora estou mais confortável que já todos aqui ouvimos a audição da doutora Marina Ferreira em que ela taxativamente diz isto, porque diz que em 2019 a Transtejo tinha começado a trabalhar numa solução totalmente elétrica, na sequência de contactos que haveria feito com fornecedores e outras empresas de barcos elétricos que já tinham estudos e ensaios que confirmavam a viabilidade desta solução. E disse, e também vou citar uma frase, o deputado André Pinotes Batista citou uma, eu vou citar a outra. Eu teria avançado logo para navios elétricos, mas quem define é a tutela. Se calhar podíamos ter avançado mais depressa se tivéssemos ido logo para os navios elétricos, mas eles estão aí. O meu ponto é precisamente este. O que eu quero perceber, e é por isso que nós requeremos esta sua audição, é quem é que atrasou todo este processo. Porque se em 2019 se tivesse optado imediatamente por barcos elétricos, porque já eram conhecidos, e pode dizer aqui que estamos a ser inovadores, mas a verdade já havia barcos elétricos, podiam não ser iguais, podiam não corresponder, e aqui obviamente, o transporte fluvial em Lisboa é comparável, como o deputado Bruno Dias aqui disse, só com mais 3 cidades. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito específica que não pode ser comparada com outras ilhas mais pequenas, mas o ponto é que já havia barcos elétricos e a doutora Marina Ferreira disse aqui que havia esta proposta. Portanto, o que eu lhe estou a perguntar diretamente é se então a doutora Marina mentiu aqui. Ou então quem é que está a mentir? Porque o ponto principal desta audição e desta sua audição aqui já não é a parte do Tribunal de Contas dos Ajudos Diretos que já aqui... Não. Essas perguntas foram feitas à doutora Marina Ferreira. Aqui estamos a ir mais acima. Eu aqui quero perceber, nós queremos perceber que todo este processo de decisão que atrasou a vida das pessoas. Porque as pessoas sistematicamente, e já aqui foi dito, e aqui eu tenho a plena experiência, já não me podem acusar de ser de um círculo eleitoral ou de uma zona onde não há barcos, porque eu utilizei os barcos no meu dia-a-dia e sistematicamente, todos os dias, portanto, durante toda a minha vida, os barcos são suprimidos diariamente. Isto não é um bom serviço e podem-nos vir acusar da Iniciativa Liberal de querer fazer uma liberalização do mercado, de querer fazer isto e aquilo e aquilo outro. É factual? Não, é factual. Queremos uma decisão, queremos uma política diferente. Acha que funciona bem? O deputado André Pinotes Batista, que é do Barreiro, sabe perfeitamente de que forma é que funcionam os barcos. Portanto, não é aceitável dizer que é assim que tem que continuar. Há anos que os barcos não funcionam. Portanto, isto não é uma situação de agora. Certo, estamos a propor soluções diferentes. Estamos a propor soluções diferentes e que funcionam. Portanto, esta solução que existe não está a funcionar. Portanto, Sr. Engenheiro, o que eu quero perceber é se, de facto, a doutora Marina Ferreira mentiu
porque é que, com a sua audição é disso que eu estou a perceber e, portanto, quem é que atrasou? Eu quero perceber quem é que atrasou todo este processo da compra de barcos elétricos. Se em 2019 havia uma proposta para se avançar com a compra de barcos elétricos, quem é que atrasou esta decisão? Foi a Transtejo ou foi o Governo? Muito obrigado, Sr. Deputado Joana Cordeiro. Sr. Deputado Bruno Dias, para concluir esta segunda ronda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu admito que esteja a acontecer aqui um mal-entendido, porque o que alguns reclamam que devia ter avançado logo foi uma opção que eu ainda agora tenho as maiores dúvidas que neste momento já seja suficientemente tarde para avançar. Que é como quem diz. Ainda hoje nós estamos a falar de uma opção técnica e estratégica que levanta os maiores riscos porque continuamos a falar de protótipos ao fim destes anos. Nós continuamos a falar de tecnologia que não foi testada em ambiente de intensidade de utilização, como é o caso do Rio Tejo. E, portanto, ainda hoje há preocupações e há alertas que não podem deixar de ser colocados. Nós não estamos a dizer vai correr mal. Nós dizemos é que está demasiado em jogo e o que está em jogo é demasiado importante para que corra mal. E é um risco que ainda agora não está claro que tenha a segurança necessária relativamente a estas opções. O Sr. Engenheiro Matos Fernandes dizia há pouco que não tem conhecimento, não tem informação suficiente para responder a algumas questões que nós colocamos. E eu confesso que não consigo entender em que termos é que tanta coisa que se soube, e de facto aquilo que disse foi os governantes quando vêm ao Parlamento ou a outras entidades responder é na base da melhor informação disponível. A melhor informação disponível que tinha na altura levou-o a dizer coisas que depois se viu que não tinha nada a ver com o que na realidade aconteceu, foi tudo ao contrário. Agora, a questão é, há opções que foram tomadas, nomeadamente esta de se fazer a contratação do fornecimento das baterias para os navios num processo separado, mas tecnicamente e economicamente infungível, expressão que já foi usada e que aparece no relatório do Tribunal de Contas, mas o que é certo é que isto foi dar ao mesmo sítio, aos estaleiros espanhóis que forneceram os navios, que estão a fornecer. E esses estaleiros espanhóis que forneceram os navios ganharam o concurso porque o contrato afinal foi estabelecido em separado. Insisto, estou apenas a citar, e aqui já não é uma questão de linguagem, é uma questão de factos que são apontados. Este facto que é apontado pelo Tribunal de Contas no seu acórdão indica que se tivesse sido em pacote, incluindo as baterias, ganhavam os estaleiros portugueses. E aquilo foi cortado ao meio não, 16 milhões para um lado e o resto para o outro, para que as baterias separadamente compradas, mas compradas aos mesmos que fornecem os navios, os fornecedores são os espanhóis. Sendo que os espanhóis são os intermediários e não os fabricantes das baterias. E, portanto, isto não faz sentido. Isto continua a ficar nebuloso. Continua a ficar necessário esclarecer estas opções. E para concluir, Sr. Deputado Bruno Dias. E queria chamar a atenção para isto. Nós não precisávamos de estar, à data de hoje, depois de tantos atrasos, a discutir uma matéria que é o resultado das tais ideias de pioneirismo em que depois quem fica a perder são as populações. Este é que é quando eu digo pioneirismo, o pseudo-pioneirismo que só tem colocado, deitado a perder as respostas que tão urgentes são para as populações e para quem utiliza o transporte fluvial. Muito obrigado, Sr. Bruno Dias. Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes, Sr. Ex-Ministro do Ambiente e Ação Climática, tem então aqui 15 minutos para responder às questões colocadas pelos Srs. Deputados. Lembro que depois podemos ter uma última ronda, se porventura se houver algum Sr. Deputado a querer inscrever-se, são 2 minutos. Se assim não for, terminará aqui a audição, mas veremos. O Sr. Engenheiro tem então 15 minutos para responder às questões. Não é obrigatório utilizar todo o tempo, mas tem esse tempo. Faz favor. Muito obrigado. E depois das considerações do deputado Filipe Melo, se eu pusesse a usar todo o tempo, podia dizer alguma graçola e ferir alguma suscetibilidade, portanto, mais uma razão para eu, de facto, responder da forma mais breve possível.
Sr. Deputado Nuno Carvalho, Sra. Deputada Joana Cordeiro, não tenho qualquer memória de ter conversado com quem quer que fosse sobre, no início dos tempos deste processo, utilizar uma tecnologia elétrica. E acho altamente improvável que isso tivesse acontecido. Primeiro, de facto, tenho uma memória que não prega grandes partidas. Prega-me algumas, mas não prega muitas. Segundo, porque lembro-me bem, 2 anos depois, 1 ano e meio depois, não sei, não tenho as datas comigo, certamente tê-las-ão, depois de borregar, repito, e uso a mesma expressão, o concurso a gás, de ter sido eu, com a minha ação, a dar confiança a todos quando iam lançar o concurso para apostar na tecnologia elétrica. O Sr. Deputado Nuno Carvalho chama-me às vezes que quiser. Eu não documento, não vou à procura de nenhum. Não me levem a mal, não é falta de consideração, eles estão onde estão e são consultáveis. Recordo, deputada Joana Cordeiro, que o Governo não era só eu. Terá a doutora Marina Ferreira falado, tido essa conversa com o Estado de Estado José Mendes? Não faça mais pequena ideia. Não faça mais pequena ideia. Nem sei se algum deles se recorda com quem falou. Eu não tenho a mais pálida memória de ter tido essa conversa e, sinceramente, por aquilo que sempre foi, embora também não sei como é que era na altura, mas que é hoje manifestamente uma muito maior preferência pela tecnologia elétrica do que a tecnologia a gás. E sendo eu engenheiro de arriscar, acho mesmo difícil que, de facto, essa questão tivesse sido colocada de forma estruturada num qualquer momento no início destes tempos. Mas digo-lhe mais, Sra. Deputada, eu, de facto, há uma coisa onde não a acompanho de todo, que é nas razões pela qual aqui eu fui chamado. Porque as razões pelas quais aqui eu fui chamado foi para perceber como é que se compravam barcos sem baterias, era esta, se bem se requer como comprar bicicletas sem pedais, era esta a fruta da época do Tribunal de Contas e da Iniciativa Liberal, quando decidiram aqui chamar-me. Pelos vistos, já perceberam que, de facto, o Tribunal de Contas fez mal. Fez mal, acontece a todos. Talvez a Sra. Deputada não tenha nenhum sentido a autocrítica, mas acontece a todos. Olha, eu já fiz muitas coisas e, de facto, algumas correram mal. O meu passado profissional é completamente diferente, olha, da vida sexual da Nossa Senhora. Portanto, já fiz muita coisa, está bem? E como já fiz muita coisa, nem sempre fiz tudo bem. Agora, posso-lhe assegurar que não tenho a mais pálida memória dessa conversa e acho mesmo complexo, difícil que ela tenha sido tida enquanto uma conversa estruturada. O Sr. Deputado Nuno Carvalho, ainda bem que não fizemos o que o senhor sugeriu, porque senão eu estaria a ser chamado aqui, se calhar não era agora, era, como se diz na minha terra, aqui atrasado, a explicar como é que eu, vou dizer datas ao calhar, não leva mal, em 2019 comprei umas baterias que em 2022 se manifestou que eram completamente obsoletas, que afinal o que permitia reservar energia para 4 horas de operação agora já permite para 6, que custava 10 agora custa 8, era isso que os senhores gostariam que eu viesse cá fazer, explicar como é que comprei coisas, estou a ver a caixa. Navios estreiam com baterias que já não são as baterias que hoje se usam. Não, olha, perdeu essa caixa de jornal. O Sr. Deputado Filipe Melo, também o senhor brincou aqui com os barcos a remos do Bom Jesus e eu achei-lhe graça. Conheço muito bem, remei muito neles, porque os meus avós, quer os meus avós paternos, quer o meu avô materno, viviam em Braga e, portanto, conheço melhor o Bom Jesus do que o Barreiro. Conheço melhor o Bom Jesus do que o Barreiro. É um facto. Mas, em situação alguma, eu brinquei com as supressões. Em situação alguma isso aconteceu. De facto, ao contrário de Vossa Excelência, eu não me levo muito a sério. É uma coisa boa para mim, sabe? A gente não se levar muito a sério é uma coisa boa. Acredito que é uma coisa boa. Dá uns chorões divertidos. Mas aquilo que eu fiz foi usar algumas expressões para que, olha, o deputado Lourdes matasse saudades de mim e não só, mas com respeito infinito por aquilo que é, em primeiro lugar, a função social da mobilidade. Eu quero acreditar que, sobretudo nos espaços metropolitanos e que as relações são muito densas, o transporte coletivo é quase como uma componente do Estado Social, como a habitação, como a segurança social propriamente dita e como outras funções, como a saúde. Não tenho a mais pequena dúvida a esse respeito. Por isso acho que não há em condições em Portugal para poder fazer com que essas empresas não sejam públicas. Acho que devem ser públicas, porque a experiência mostra, mundo fora,
que quando estes serviços são privatizados, as mais das vezes funcionam pior. E, sobretudo, na experiência que havia prevista pelo governo anterior ao meu, eles iam mesmo funcionar muito pior. Sr. Deputado André Pinotes Batista, eu direi que no meu tempo não propus aos meus colegas de governo, e podia não ser aceito, obviamente, que estas empresas, Transtejo e Soflusa, passassem para a área metropolitana ou para as autarquias onde elas prestam serviço, porque me parecia óbvio e decente que este investimento tinha que ser completado. É mesmo assim aquilo que eu continuo a pensar. Assim como municipalizamos a Carris, assim como municipalizamos, intermunicipalizamos, são vários municípios da SCCP, eu acho que o mesmo deve acontecer aqui. Num caso e noutro, dos que lhe contei, com grandes renovações da frota, no caso da STCP ainda com o compromisso de renovar a frota mais à frente, porque estava mais atrasada do que o caso da Carris, e aqui eu acho que completado este processo deve mesmo sair da tutela do Estado. A liberdade que as autarquias têm para gerir recursos humanos e contratar é muito diferente daquelas que o Estado Central tem. Repare, não acho que aqui a vantagem seja tão grande como nos autocarros, e explico, porque os autocarros é quem gera a via pública, que sabe que é melhor ir por aqui ou por acolá e buscar aquele conjunto de passageiros, a nova escola, o novo espaço comercial, o centro de saúde que fechou e, portanto, as coisas fazem-se de outra forma. Aqui não é? O navio não tem a liberdade de fazer esses mesmos trajetos. Vai daqui para o Barreiro, vai do Caixo de Dré para Cacilhas, portanto, é diferente. Não parece que a premência seja a mesma. Nem que as autarquias, do ponto de vista da gestão da operação, possam fazer muito diferente para melhor. Do ponto de vista da contratação das pessoas, podem. E é ver o que está a acontecer na STCP, e é ver o que está a acontecer na Carris, em que, de facto, ou pelo menos estava a acontecer na Carris até haver uma nova Câmara de Lisboa, porque estava mesmo a acontecer e as pessoas estavam mais satisfeitas, quer os utilizadores, quer os trabalhadores das empresas, e isso é, obviamente, um ganho. Sr. Deputado Bruno Dias, eu peço desculpa, porque eu podia ter respondido à pergunta que me recolocou e vou responder agora. Eu também li a notícia de que os saleiros de Peniche vieram alegar, não sei se alegaram na altura, certamente fizeram, não acompanhei, que a proposta deles com 10 baterias, não é, se fizesse a conta, saía mais barata do que a proposta esta, só com uma bateria comprando as 9 à parte ao Sr. Deputado, mas com todo respeito, se o senhor lança um concurso por uma coisa, é excluído, se der uma resposta diferente, se o concurso não permitir variantes. E mais do que isso, nós nunca conseguiremos comparar o que era o preço no início dos tempos de quem perdeu com 10 baterias com quem ganhou com 10 baterias. E só essa comparação poderia ser feita. Na altura, as propostas eram diferentes e, portanto, não há forma justa de fazer uma comparação com detalhe. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro João Pedro Matos Fernandes. Não registro nenhum pedido de palavra para uma terceira ronda, portanto, está concluída então esta audição. Agradeço, em nome da Comissão, a sua presença novamente nesta Comissão. Acho que também teve um momento de matar saudades, percebemos isso. O prazer, o gosto tem sempre estar nestas comissões. Sim, foi um gosto. Agradecemos em nome da Comissão e agradeço a todos também a vossa participação. Boa tarde a todos. Para-se, como sabem, como já disse também e repito, falta apenas uma audição para concluir este conjunto de audições no âmbito destes requerimentos, que é o Sr. Ministro do Ambiente, que não está ainda agendado, mas estará oportunamente agendado. Obrigado, boa tarde e mais uma vez agradeço e cumprimento. Obrigado.